Cara, tendência. Qual é a tendência de mercado dentro da saúde, no seu ponto de vista, a partir de agora, vamos falar pós-pandemia, talvez, né? Se Deus quiser. O que você aposta? Olha, eu acho que X negócios sobre startup, de tal área. Qual que é a visão do Fernando? Excelente. Eu acho que o maior desafio que a gente tem é entender, de fato, essa mudança de hábito do consumidor, né? Eu confesso que eu sou um grande fã do TikTok e fico muito impressionado não só pelo fenômeno, mas assim, só nesse último trimestre ele tirou 1 bilhão de lucro do YouTube, né? Você vê que esse crescimento tá em vídeo. E eu imagino que a maior parte das pessoas que vão consumir esse conteúdo que a gente está fazendo agora vão consumir a partir dos seus smartphones, né? E você sabe que a gente tem que pensar exatamente isso, que o consumidor vai acessar todos os nossos sites, todas as nossas interfaces a partir do seu smartphone, né? Se ele vai fazer uma teleconsulta, vai ser isso. E eu acho que a gente tem, né, a gente agora está para aprovar, já aprovou o marco da telemedicina, mas você vê que realmente a saúde vai estar em nossas mãos. E o grande desafio é que a gente tem que gerar negócios e fechar negócios, né, que tenham esse smartphone como plataforma. E aí a questão de cibersegurança vem em primeiro lugar. Mas, de fato, a gente está falando de um mundo móvel, né, que está nas palmas das mãos. Assim. Então, acho que isso faz toda a diferença na hora da gente desenhar e pensar os negócios, né? Grandes tendências, você vê que está tudo virando, você vê que a própria Memed, né, agora a Mevo, quer dizer, está todo mundo virando grandes plataformas digitais. E você acha que essas plataformas digitais, todas que estão no mercado hoje, têm uma utilidade? Ou acho que tem muita coisa que você fala, Afonso, acho que tem tanta coisa que eu não sei mais o que é útil, não é útil. Tem muita solução e para pouco problema. O que eu acho, assim, qual que é o nosso maior problema? O maior problema é a saúde que ainda está no papel. Né? Recentemente, o ano passado, acho que a gente fez um painel com a Samantha Dallagnese, que é a nossa colega, o Torrino, e vice-presidente médica da ProntMed. E uma das coisas que ela fala assim, olha, a gente estima que dos prontuários que existem no Brasil, somente 30% são digitalizados. Então, você fala assim, cara... E eu acho que isso, de fato, a gente precisa trazer esses prontuários para o digital. Uma outra questão que a gente discute, semana passada eu participei de um evento com um representante do Conascens, e ele falou assim, olha, a gente não consegue saber quantos pacientes do SUS, por exemplo, têm diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Então, de fato, essa questão de como a gente vai extrair inteligência desses dados e por que esses dados continuam tão fragmentados, né? Então, eu acho que a gente está caminhando para uma sociedade cada vez mais digital, mas extrair valor e trazer segurança vai ser um desafio. Agora, para o público daqui que está com, eu quero construir um negócio, uma clínica, quer dizer, dá para construir uma clínica sem pensar na presença digital dela? Né? Recentemente eu fui visitar uma clínica maravilhosa, numa excelente localização, mas com uma estratégia digital 1.0. Entendi. É engraçado que você toca num ponto bem importante. As pessoas querem ter, às vezes, uma recepção bonita, ter uma estrutura muito arrojada, mas quando você vai pegar a parte tecnológica que facilitaria o processo, traria mais dados, traria mais valor, porque com os dados você consegue ter uma previsibilidade do que acontece, né, de certa maneira dentro do seu ecossistema clínica, paciente, enfim, e as pessoas às vezes estão escrevendo num prontuário de papel, né? Não sei se... E isso você fala São Paulo, você fala daqui 30 quilômetros daqui, né? E aí você começa a ficar... Né? Vamos falar assim, caramba, aonde que a gente... Cadê essa transformação? Né? Cadê essa tecnologia que todo mundo fala, mas na prática às vezes você não enxerga, né? E como a gente muda isso, Fernando? Educação. Não, e o grande desafio
né, o grande desafio hoje a gente sabe que não é uma questão de custo de implantação, né? Exatamente. É muito mais uma questão de cultura. E aí, realmente, assim, né? Esse é um desafio, assim, porque a gente não está mais falando de nossa, Exatamente. né? Não é descobrir a terra. Não, cara, é uma coisa que, tipo, o custo é baixo. Vamos falar de prontuário eletrônico, não é alto hoje. Existe N empresas que está fazendo esse tipo de plataforma e as pessoas ainda estão no 1.0, você falou, né? E isso é assustador, porque se a gente pensar que a nossa tecnologia de uma clínica ou que seja de um hospital seja 1.0, cara, como que você vai fazer o que a gente discute em todos os congressos, em todos os nossos encontros? Como você traz valor, como você trabalha a jornada, como você trabalha experiência, como você trabalha desfecho. Você não faz nada. Exato. É assustador isso, né, Fê? E eu acho que talvez o HiHub traz muito disso. Quando a pessoa entra, pelo menos quando eu entrei no Hub, cara, o que esses caras estão falando? É uma coisa muito maluca, né? Porque você como a gente falou, tem as versões 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Eu era 1.0, não sabia. Como eu conversei e falar, entender o que era inovação, entender o que era startup, entender o que... Aí você começa a ter esse engajamento. E tem uma questão, assim, né? Porque meu pai é médico e gestor e a gente troca muita informação, né? E sempre que tem uma startup que eu acho que pode ser do interesse da empresa, eu apresento para ele e aí o time avalia. E eles já incorporaram algumas startups, assim. Mas aí esse é o ponto, né, Alfonso? Inovação, você tem que avaliar se é investimento ou é custo. Tem muita coisa, cara, que vão te oferecer que é custo, assim, que realmente não vale a pena. Mas tem coisas que é um investimento e vai ter um retorno, né? Mas, assim, eu acho que, acima de tudo, a gente está falando investimento, você coloca um capital e o capital retorna. Mas a gente está falando de investimento, né? Vai ter que fazer. Uma das coisas, assim, a questão da cibersegurança, né? Essa questão do profissional de saúde, de qualquer um dentro do hospital, que compartilhe uma senha. Cara, a gente tem que olhar isso, né? Tem muita coisa que pode ser o melhor sistema possível, mas se você compartilhar uma senha... Você já deu uma porta de entrada. Então, de fato, que a gente está olhando que a educação é um componente principal, assim, porque as coisas estão mudando muito rápido, né, Alfonso? Eu acho que, na verdade, o que você quer dizer é bem simples, né, Fê? Simples não, né? Bem complexo, né? Antes de qualquer transformação digital, a gente vai ter que transformar as pessoas, para depois a gente transformar digitalmente. Porque não adianta nada a gente ter um foguete se as pessoas não entenderem para que serve esse foguete. Porque senão, e você vê que é interessante que parte sempre de educação das pessoas. Porque se a gente não instruir, dizer o porquê, engajá-las, não adianta nada você ter uma mega tecnologia que o cara fala, não, tá tudo bem, eu vou continuar fazendo, escrevendo no papel ou sendo ainda um médico 1.0 ou um profissional 1.0, né? É interessante isso. E aí, turma, tudo bem? Curtiu aí o corte? Se quiser assistir o episódio completo, clica aqui no link na descrição. Segue já a gente aí no nosso canal e ativa o sininho para estar recebendo aí as novas notificações. Bora crescer!